Vamos para a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 7, no versículo 14. Louvado seja o nome, que Deus nos dê graça, que Deus tenha misericórdia de nós, assim como nós temos tido misericórdia dos outros, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz para nós termos misericórdia dos outros, porque Deus terá misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos ensina na oração do Pai Nosso para nós perdoarmos os outros, porque Deus nos perdoará. Então perdoe, não guarde rancor de ninguém. Perdoe essa pessoa que não sabe o que faz, não sabe o que diz. Perdoe essa pessoa que não tem Jesus no seu coração e se tornou teu inimigo, tua inimigo. Perdoe, porque quando você perdoa, o Deus, ele te perdoa quando você pede perdão dele. Louvado seja o nome do Senhor. O perdão significa misericórdia. Então, que a misericórdia de Deus esteja sempre na nossa vida. Que a misericórdia de Deus esteja sempre conosco. Por causa da misericórdia dele é que nós não somos consumidos. Por causa da misericórdia de Deus, gente, é que nós não somos consumidos. Deus abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo de Deus abra nosso entendimento para a santa palavra. Que não seja eu, mas que seja o coração de Deus a falar comigo e com você, e que você receba a tua vitória na hora da palavra de Deus. João capítulo 7, no versículo 14. Jesus ensina no templo. Porém, no meio da festa, subiu Jesus no templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Olha só, gente, olha só. Jesus foi ensinar no templo. E os do templo, os sacerdotes, os doutores, os mestres da lei, os doutores da lei, eles se maravilhavam com os ensinamentos de Jesus. E aí eles perguntaram: como foi que Jesus aprendeu, se ele não estudou aonde Gamaliel estudou, aonde Paulo estudou? Gente, tá entendendo? Olha só como Jesus é diferente. Então ele aqui, olha só, porém no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, os judeus, né? Como sabe estas letras, não tendo-os aprendido? Olha aí. E Jesus vai responder para eles, porque eles achavam que Jesus não podia falar de Deus. Eles achavam que Jesus não podia ensinar. Por quê? Porque não estudaram onde eles estudaram. Gente, como Paulo estudou, Paulo era conhecedor da lei, como Gamaliel, entendeu? Vamos aqui continuar. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha. Olha aí. Então, mas daquele que me enviou. Então significa o quê? Que Jesus aprendeu com quem? Com o Pai, não com os homens. Não com doutrinas de homem, não com lei de homens, não com entendimento de homens, mas com entendimento do Espírito Santo de Deus. Por isso que eles ficavam maravilhados, porque eles olhavam para Jesus e diziam: mas não fez uma faculdade? Mas não fez uma teologia? Mas não fez um doutorado? Não é isso? Mas não é um pastor pela faculdade? Não é assim? Era assim que olhavam para Jesus. Olhavam para Jesus, mas eles se maravilhavam. Olha aí. Eles viam que a palavra pregoada por Jesus era diferente. Eles viam que a palavra pregoada por Jesus era com sabedoria, era com vida, era com edificação, era com confronto, era com cura, era com salvação e era com libertação. Porque através de quando Jesus pregoava aqui na terra, muitas pessoas foram libertas, foram curadas, foram salvas por ele. E aqui ele fala que ele não estava falando da doutrina dele, mas ele estava falando dos ensinamentos de Deus. Jesus, ele não veio trazer uma doutrina. Jesus, ele veio trazer a doutrina de Deus, os ensinamentos de Deus.
Estamos entendendo, estamos. Por que que os judeus mataram, perseguiram, viviam querendo prender a Jesus? Porque Jesus estava trazendo a doutrina do Pai, o ensinamento do Pai. Ele não estava trazendo ensinamento de religiões, ele não estava trazendo ensinamento de outros deuses, ele estava trazendo ensinamento de Deus, do Deus que é maior do que todos os deuses, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Era esse ensinamento que Jesus estava trazendo. Não era o ensinamento dele, mas era o ensinamento que vinha do Espírito Santo de Deus, que vinha do próprio Deus. Escute a palavra de Deus e receba a tua bênção. Porque por todos vocês que entram aqui estão nas minhas orações, até aqueles que não entram. Se alguém quiser fazer, escute. E Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E tem muitas pessoas seguindo doutrina de homens e de mulheres, mas não querem seguir a doutrina de Deus. Tem pessoas seguindo doutrina de demônios, de espíritos, mas não querem seguir a doutrina de Deus. E Jesus ele veio dizer para nós seguirmos a doutrina de Deus, os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus. E aqui ele continua, olha só. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, aqueles que conhecem a doutrina de Deus, ele sabe quem fala dele mesmo ou de Deus. E você é esse. Você é esse que tem que saber quem é aquele que fala de Deus ou que fala da sua doutrina. Estamos aprendendo e entendendo que nós temos que entender isso, se nós estamos seguindo pessoas que falam da doutrina delas ou que falam da doutrina de Deus. Nós estamos sendo ensinados por pessoas que falam dos ensinamentos de Deus ou dos ensinamentos de homens e mulheres, ensinamento de espíritos, ensinamento de demônios. Estamos entendendo e aprendendo que Jesus me cubra com o sangue dele. Não é à toa que eu tenho um reino das trevas querendo acabar com a minha vida. Mas como o Senhor disse, ainda tem promessa, ainda tem a obra para ser feita. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele sempre vai ser com aquele que prega a verdade. Ele sempre vai ser com aquele que prega aquilo que ele manda, a doutrina dele, não a minha doutrina. Eu não estou pregando aqui minha doutrina, que nem doutrina eu quero ter. Porque quem sou eu? Eu sou uma das pecadoras que preciso da doutrina de Deus, que preciso dos ensinamentos de Deus, que eu preciso da verdade e a verdade só vem dele. Só vem dele. Louvado só vem da palavra dele. Então ele fala, quem fala de si mesmo, olha aqui o que ele diz. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a sua própria glória, a glória daquele que, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então a gente tem que observar, gente, que alguém que levanta uma doutrina, ele está buscando a glória para ele, o fundador de uma doutrina, de um ensinamento, de uma lei, de uma seita. Entendeu? Ele está buscando a glória para ele. Ele é o fundador daquele ensinamento, daquela doutrina, daquela lei. E são pessoas que buscam a glória para si. Mas ele fala bem aqui, ó. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. Então, eu estou aqui buscando a glória para mim, eu estou aqui falando para vocês, olha, vocês têm que fazer isso. Eu estou aqui falando para vocês que vocês têm que fazer o que a Bíblia nos manda fazer. O que a palavra de Deus nos manda fazer. É isso que eu estou aqui. Eu estou falando da doutrina que não é minha, mas é de Deus. Eu estou falando da doutrina que não é minha, mas é do Espírito Santo. Eu estou falando da doutrina que não é minha, mas é daquele que foi enviado pelo Pai para nos ensinar. Mas tem pessoas aí que falam da doutrina de homens, dos ensinamentos de homens, daquilo que os homens mandam eles fazerem. E eles dão glória para esses homens. Eles dão glória para essas mulheres. Mas eles não dão glória para Deus. E todas as vezes que você quer tirar a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você se torna um Deus.
Você quer ser um Deus. Então, louvado seja o nome, mas aquele que não quer a glória para si, ele sempre vai falar de quê? De Deus, da glória para Deus, do nome de Deus ser exaltado. E aqui ele estava falando, não vos deu Moisés a lei? Ele pergunta. E nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? Olha só, ele fala, Moisés deu a lei. Deu a lei. E ele diz assim, e nenhum de vós observa a lei? Então são pessoas, não vos deu Moisés a lei? Ele estava dizendo que Moisés deu a lei. Porque, e ele diz, e nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? E ele estava dizendo, se vocês têm a lei de Moisés, e se vocês observam a lei de Moisés, por que vocês querem me matar? Jesus estava falando isso, eles estavam falando isso para os doutores da lei. Vocês são doutores da lei, da palavra, e não sabem que eu prego a lei do meu Pai? Era isso que Jesus estava querendo dizer, eles são contra mim, e estão me perseguindo e querem me matar. E a gente vê muitos aí que usam a lei de Moisés para matar os cristãos, para perseguir os cristãos. E ele diz aqui, por que procurais matar-me? Tá entendendo, gente? Aqueles que procuram matar a Jesus são os mesmos que estão agora procurando nos matar. São os mesmos que agora estão matando aqueles que levam o Evangelho de Deus. Aqueles que levam o Evangelho que Jesus nos ensinou, que veio do Pai e não veio dele. Os ensinamentos de Jesus não veio dele. Ele está aqui escrevendo na lei, ele está aqui escrevendo no Evangelho de João, no capítulo 7, do 14 em diante, se você estudar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua aqui dizendo, a multidão respondeu e disse, tens demônio. Falaram que Jesus tinha demônio, gente. O Filho de Deus, que eles mesmos reconheceram, né? Ficaram maravilhados com a sua pregação. Eles mesmos falaram que ele tinha demônio. Olha aí, imagine nós, né? Imagine nós, o que eles falam e pensam de nós. Mas não interessa o que eles falam e pensam de nós. O que interessa é o que Jesus pensa de nós. O que interessa é o que Deus vê em nós. O que interessa é o que Deus sabe que nós somos. A gente não está se importando com que as pessoas nos chamam de demônio, que as pessoas nos chamam de falsos profetas, que as pessoas nos chamam de tudo, né, de tudo quanto é coisa ruim. A gente não está preocupada com isso. A gente está preocupada em saber como é que Deus nos olha, como é que nós somos vistos por Deus, não é verdade? Então ele diz aqui, a multidão respondeu e disse, tens demônio. Falou para Jesus, hein? Falou para o Filho de Deus que ele tinha demônio. Imagine para nós, né, gente? E ele diz, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse, fiz uma só obra, e todos vós admirais. Jesus falou, ele fez uma só obra, e todos ficaram admirados. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então, aqueles mesmos que obedeciam à lei, eles não poderiam fazer a circuncisão no sábado, mas faziam. Mas quando Jesus foi curar no sábado, eles condenaram Jesus. Eles julgaram Jesus. Entendeu? Então, eles são aqueles que não olhavam para os seus defeitos, mas estavam ali querendo olhar para os defeitos de Jesus, estavam ali acusando Jesus, estavam ali falando que Jesus estava errado. Aí Jesus, o que foi que disse? Mas vós, que obedece às leis, por que faz a circuncisão no sábado? Né? E por que eu não posso curar no sábado? Olha, é isso que Jesus estava ali falando para eles. Aí ele diz, não julguei segundo a aparência,
mas julgai segundo a reta justiça. Então, eles estavam julgando não pela justiça da palavra de Deus, eles estavam sendo injustos com Jesus. Porque se eles circundavam no sábado, por que Jesus não podia curar? Eles estavam sendo injusto com Jesus. E é isso que Jesus ele quer, que a gente não julgue as pessoas sendo injusto, gente. O que mais tem são pessoas que são injustas julgando os outros. Por isso que nós não devemos julgar a ninguém, mas a nós mesmos. Você sabia que a palavra de Deus ensina, se nós julgarmos a nós mesmos, não precisa ninguém nos julgar? Por isso que a palavra de Deus diz para nós analisarmos a nossa vida, não é a vida dos outros. Deus ele nos deu uma ordem de levar o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus é que nos julga. Não é as minhas palavras que estão aqui para julgar você. Né? Como as irmãs, chegou alguém, né, lá de outra religião, aí começou a falar que é uma doutrina de demônio, não sei o quê. Mas só que tem que ver que a pessoa ainda é cega. Não adianta você falar para uma pessoa que a pessoa está lá numa doutrina errada, se ela é cega, se ela não tem entendimento de nada. Então Deus ele está operando, Deus ele está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor, e não é julgando essas pessoas. Não é julgando as pessoas das outras religiões que você vai ganhar ela para Jesus. Não é. Está entendendo? Pelo contrário, você vai afastar elas do caminho da verdade e da vida. Então a palavra de Deus ela veio para nos trazer para o caminho. Não foi para nos afastar do caminho. E a gente vê aí um povo que prega, que persegue uns aos outros. A gente vê um povo que, em vez de pregar a palavra para resgatar uma alma, às vezes eles usam a palavra, eles fazem o que estavam fazendo com Jesus, usando a palavra para julgar Jesus, eles estando errado, e usando a palavra para condenar a Jesus. E a gente tem que ter muito cuidado quando for levar o evangelho. Porque o evangelho de Deus é para libertar vidas, é para tirar vidas da escuridão para trazer para a luz. O primeiro evangelho anunciado é esse, é de resgate das almas perdidas. Aí o passado caminho que você vai caminhando com Jesus, aí ele já vai te ensinando. A cada medida que você vai caminhando com ele, ele vai te mostrando a verdade, ele vai te libertando, ele vai te ensinando o que é certo, o que é errado. Então a gente tem que ter muito cuidado quando leva o evangelho. Porque muitas das vezes o evangelho pode fazer isso aqui que eles estavam fazendo com Jesus. Estavam dizendo que Jesus tinha demônio, estavam dizendo que Jesus estava errado porque curava no sábado e eles circuncidavam no sábado. Olha só. Eles que falavam, zelavam pela lei e não praticavam a lei. Porque Jesus disse para eles, vós que conhece a lei de Moisés, não observa e não pratica, porque se vocês observassem, saberia quem era Jesus. Olha aí, né? Então é assim. Aí ele diz aqui, então alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? Jesus era procurado para tirar a vida dele. Por quê? Porque curava os enfermos, gente. Por que estavam procurando Jesus para matar? Se ele libertava os enfermos, se ele libertou a prostituta, se ele expulsava demônio, tudo em nome de Deus, tudo em nome do Pai. Se ele levou amor àqueles que estavam sem amor, se ele resgatou almas perdidas, se Jesus curava enfermos, curou cego, ressuscitou mortos, ou eles mesmos falaram, para ele fazer as coisas que ele faz, só Deus sendo com ele. Um dos doutores falaram isso, que lá na frente aqui nessa mesma passagem, ele está aqui, né? Porque eu estudei a Bíblia antes de abrir a palavra, antes de abrir a live. Tá entendendo, gente? Estamos entendendo, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter entendimento. Por que tanto ódio contra aquele que pregava, curava, ressuscitava,
falava do amor, falava, deu valor a pecadores, andou com pecadores, comeu com pecadores, entrou na casa de pecadores, amou pecadores, deu a vida por pecadores e até hoje odeiam a Jesus. Até hoje perseguem a Jesus. Aí você vai dizer, irmã, como é que eles perseguem Jesus? Quando persegue eu e você. Quando persegue a igreja de Cristo. Quando persegue aquele que leva o evangelho do Pai. Aquele que leva o evangelho da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele continua aqui. Ele lá está falando abertamente. E nada lhe diziam, porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Ele faz uma pergunta. Eles fizeram uma pergunta aqui, se eles sabiam, né, os príncipes, se eles sabiam que de fato Jesus era o Cristo. Aí eles continuam, mas bem sabemos de onde este é, porque eles olhavam que Jesus veio de quem? De Maria e José, né? Eles olharam que eles eram filhos de Maria e de José. Foi isso que eles olharam. Mas eles esqueceram de examinar as escrituras. Por isso que Jesus falou, se vocês observassem as leis de Moisés, vocês saberiam. Se vocês observassem as leis de Deus, vocês saberiam quem era o Cristo. Só que eles pregavam, mas não observavam a lei. Eles não entendiam a lei, eles não tinham a graça. Louvado seja o nome, até hoje não tem, né? Porque estão aí esperando Cristo voltar. Estão aí esperando Jesus voltar. Eles estão esperando Jesus voltar para libertar eles. Só que Jesus ele não vai voltar para libertar. Jesus ele vai voltar para arrebatar a igreja. Ele já veio a primeira vez como libertador, como salvador. Mas agora ele não virá mais como salvador, não, gente. Ele virá como juiz. Aquele que se lavou, aquele que entregou sua vida para ele, será salvo. Mas aquele que não entregou a sua vida para ele não será arrebatado. E é esse que ficar, eles é que vão pregar. Eles, os desviados que não querem voltar para Jesus, esses desviados que estão aí, afastados de Jesus, eles é que vão falar do Evangelho. E para eles ser salvo, eles vão ter que entregar sua própria vida. Então aqui diz o quê? Mas bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Oh, meu Deus, como é que pode, gente? Tudo é falta de estudar a palavra. Porque se você estudar a palavra, eles falam que Jesus, como Jesus viria à terra, para onde ele iria, que ele iria morrer por nós, que ele seria crucificado, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Tudo é falta de observar a palavra de Deus. Então, a maioria das heresias é porque não são observadores da palavra. Como o próprio Jesus disse, vós que conhece a lei de Moisés não observa a lei, não estuda, não analisa, não pratica, não obedece, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus fala muito claro mesmo. Da onde viria o Messias, como o Messias iria morrer, como o Messias iria ressuscitar, e como ele virá a segunda vez para arrebatar a igreja. Aqui está tudo escrito. E eles estão dizendo aqui, olha o que eles disseram. Mas bem sabemos de onde este é. Porque eles estavam falando que ele era filho de Maria e de José. Quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Agora veio à memória, sabe o quê? O anticristo que vai ser levantado, né? Que todos aí estão aí dizendo. Mas da onde ele vem, da onde ele está, quem é ele, né? As pessoas querem saber quem é ele, da onde ele vem, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus que veio, e ninguém estava preocupado em saber. Pelo contrário, estavam falando com ele e não sabiam que era ele, o Cristo. Né, gente? Quando a gente estuda o Evangelho, a gente vê que a maioria das pessoas falavam com o Filho de Deus, mas não sabia que era o Filho de Deus. É interessante, né? E isso é algo que acontece na nossa vida. Às vezes você está conversando com uma pessoa, mas você não sabe quem é essa pessoa, né? Apenas está conversando com ela,
Pai não sabe. Às vezes você não conhece nem quem são teus filhos. Quando pensa que não, você se surpreende com as práticas dos teus filhos. Às vezes você convive tanto tempo com teu esposo e nem conhece teu esposo, nem conhece tua esposa. Por falta de quê? De observar. De observar. E muitas das vezes as pessoas estão tão preocupadas em ganhar dinheiro, as pessoas estão preocupadas com o que vão comer, com o que vão vestir, com ter casa, em ter bens materiais, que não observam mais a vida da sua família, não conhece sua família, não sabe quando o filho está com problema, não sabe quando uma filha está com problema, não sabe nem quando o esposo está lá com problema ou a esposa. Por quê? Porque não observam mais a sua família, não observam a vida daqueles que estão perto de você. Feliz é a mãe que conhece o seu filho. O que tu tem? Quando eu chegava em casa, quando eu chegava na casa da minha mãe com problema, ela dizia logo: o que tu tem? O que tu tem? Por que tu tá triste? Assim mesmo, minha mãe sabia quem eu era. Clamava por Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me a mim, vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vos não conheceis. Ele estava dizendo que a gente não conhecia Deus, mas aquele que ele veio ao mundo, não dele mesmo, mas o Pai tinha enviado ele ao mundo. Porém eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. E ele estava falando que ele conhecia o Pai, porque ele era do Pai e o Pai tinha o enviado à terra. Como você é um enviado de Deus, você, eu, nós somos enviados de Deus. Nós somos escolhidos por Deus no ventre da nossa mãe. Assim como Jesus foi esse escolhido por Deus e enviado a Deus para nos salvar. Você que está aqui ouvindo essa palavra, nessa live de oração, você é um escolhido de Deus, é um enviado para quê? Para ser luz para a tua família, para ser luz para os teus amigos, para ser luz no teu trabalho, para você ser luz nessa terra através de quem? Através de Jesus que está na tua vida. Através de Jesus que está na tua vida. Jesus está na nossa vida. Nós entregamos nossa vida para Jesus e nós temos que ter esse entendimento. Podemos ser falhos, mas Jesus está conosco. Ele está na nossa vida. Vamos lá? Porém eu clamava por Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheces a mim, conhece-me e sabeis de onde eu sou, e não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vos não conheceis. Porém eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo. Olha aí, gente. Mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus na terra, no seu ministério na terra, ele vivia sendo perseguido. Mas ninguém o prendia, porque ainda não era a hora dele ser preso. Tá entendendo? Então Jesus, ele não foi recebido, gente. Só que eles tentavam prender Jesus, mas não era a hora, então não acontecia. Jesus, ele vivia de cidade em cidade para que não prendesse a ele, para levar o evangelho. Então, louvado seja Deus. Ele continua aqui: e muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais. Achei interessante essa parte aqui, do que os que este tem feito. Eles falaram que, né? Aqueles que creram que Jesus era usado por Deus, que ele era um profeta, né? Tinham aqueles que criam que Jesus era um profeta, que ele era usado por Deus, que Deus era com ele, porque as coisas que ele fazia, só Deus sendo com ele. Mas esses mesmos disseram o quê? Mas quando vier o Cristo, fará ainda mais sinais do que este tem feito. O que vai ser levantado? Vai ser levantado um falso profeta que vai fazer muitos sinais. Para quê? Para que as pessoas acreditem que ele é o Cristo. Tá entendendo? Você tem que estudar a Bíblia, você tem que examinar as Escrituras. Gente, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês.
As pessoas creem em todo mundo que é usado na cura. Mas que tipo de cura que está acontecendo? Que tipo de cura está vindo para a tua vida? Está entendendo? É uma cura que vem de Deus ou é uma cura que vem com maldição para a tua vida? Aí você vai dizer, irmã, mas como? Que cura é essa que vem com maldição? Porque aqueles que são usados não por Deus, eles também curam, gente. Vamos lá para Moisés. Quando Moisés foi falar com o faraó, o que foi que aconteceu? Ele fez sinais. Mas os adivinhos de faraó também fez sinais. Também fez sinais. Se você estudar a Bíblia, os sinais é que enganam muitos. E é através desses sinais e prodígios que muitos dizem que alguns são de Deus e não são de Deus. Tá entendendo? Que aí que muitos estão aí dizendo que isso daqui é de Deus porque curou. Né? Porque curou, porque foi liberto do vício. Eu conheço uma pessoa que foi liberto do alcoolismo, entre aspas. Né? Foi liberto do alcoolismo porque estava lá naquele lugar e fizeram tudo para ele ser curado do alcoolismo, liberto, e ele foi. Até hoje não bebe. Mas sabe o que aconteceu? O espírito imundo do vício que estava nele foi para o filho dele. Então essas curas, essas libertações enganosas, se você observar, por isso que Jesus manda a gente observar a palavra, gente. E uma coisa que eu sou é observadora. Então, ele foi curado lá do vício, foi liberto do vício, mas o filho dele está no vício. Porque aquele espírito imundo que aprisionava ele no vício do álcool, ele saiu dele e foi aprisionar o filho dele. É isso que acontece. Jesus é diferente. Jesus, ele te liberta e os demônios que estavam na tua vida não vai para a tua vida da tua família, não. Não vai mesmo. A própria palavra diz que o filho não paga pelo pecado do pai, nem o pai paga pelo pecado do filho. Então, presta atenção, quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno, para onde foi que os demônios pediu para serem lançados? Para uma manada de porcos, não foi? Foi para uma manada de porcos. Então, é isso. Porque eles sabiam que Jesus não ia permitir eles irem para algum parente do Gadareno. Jesus não vai libertar você para que o demônio que estava em você, agindo em você, vá para alguém da tua família. Então, as outras ensinamentos, é isso que eles fazem, eles curam as pessoas. Mas se você observar, olha para dentro da tua casa. Que alguém foi liberto do vício, mas tem outro lá com vício pior. Porque hoje o filho dele é viciado no álcool e nas drogas. Entendendo e aprendendo. Então, gente, esses sinais e prodígios é um perigo. É um perigo. Por que é um perigo? Porque se você não souber que vem de Deus, você vai crer que vem de Deus. Se você não conhecer a palavra, as escrituras sagradas, você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Enganado por sinais e prodígios. Por essas maravilhas. E nós não podemos ser enganados por esses sinais. E aqui, muita gente vai ser enganada pela falsa paz, gente. Muita gente vai ser enganada pela falsa paz. Como o Espírito Santo tem falado, as pessoas têm sido ensinadas a serem prósperas. A serem prósperas. Então, quem é que vai querer perder a prosperidade para servir Jesus e seguir Jesus? Quem é que vai querer? Você é capaz de renunciar à tua prosperidade? Você é capaz de renunciar ao dinheiro por causa de Jesus? Ontem eu estava fazendo um estudo para colocar no outro canal e eu estava vendo, muitos vão negar a Jesus por causa do dinheiro, gente. Muitos vão negar a Jesus por causa do dinheiro. Por quê? Porque tem muitos te ensinando que Deus só é na tua vida se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, Deus não é na tua vida. Agora olha para Jesus, olha para todos os apóstolos, missionários, todos os discípulos de Cristo, olha para a vida deles. Olha para a vida deles, qual era a prosperidade que eles tinham na terra.
Tinha muita prosperidade. Mas a prosperidade que se chegavam a eles era para ajudar órfãos e viúvas. Por isso que pegaram o evangelho, gente, com comida, com casa, com roupa, com carrão. Pregar o evangelho com vida boa é muito fácil. Eu quero ver pregar o evangelho tu gemendo e chorando. Eu quero ver tu pregar o evangelho faltando o alimento. Eu quero ver tu pregar o evangelho doente. Eu quero ver tu pregar o evangelho não com essa visão de que Deus é na tua vida por causa da prosperidade que tu tem. Se você estudar a Bíblia, a prosperidade nunca foi um sinal que Deus é na nossa vida. Nunca foi. Nunca foi. A prosperidade é uma consequência do teu trabalho. A prosperidade é uma consequência dos teus estudos. É uma colheita da tua vida. Mas não porque Deus é na tua vida. Sabe por quê? Gente que não sequer tem Jesus e é muito mais próspero do que você. É muito mais próspero do que nós. Se nós observarmos, tem um povo aí, gente, que tem uma prosperidade tão grande, mas veio de Deus a prosperidade deles. Deus está com eles. Quem foi que prometeu o tesouro do mundo? Foi Jesus? Foi Jesus que prometeu o tesouro? Foi Jesus que prometeu o reino do mundo para nós? Estuda a Bíblia, observa a Bíblia, pelo amor de Deus. Faça o que Jesus falou. Observem a lei de Moisés, observem a palavra. Observem a palavra. Observe o que o Senhor está te ensinando, observe o que Deus tem te ensinado. Quem prometeu tesouro nesse mundo foi o próprio Satanás. Ele ofereceu até para o próprio Jesus. Para o próprio Jesus ofereceu o tesouro, ofereceu o reino do mundo para Jesus. Jesus ele é o rei da terra, ele é o rei do céu, ele é rei de tudo. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. E o povo está numa cegueira, gente. O povo ainda está numa cegueira que acha que só é ter Deus na vida é você ser próspero, é você ter dinheiro, é você ter riqueza. Tem mais, a palavra de Deus ensina, quando Deus prospera um de nós, sabe para quê? É para ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados, é para ajudar os trabalhadores que trabalham para Ele. Estuda a Bíblia para te ver aí. Estuda, é muito fácil pregar o evangelho você estando na casa própria, com carrão, de viagem, né? Com os hotéis luxuosos, o que mais a gente vê aí? Eu quero ver pregar o evangelho assim, com a sandália, com o bolso furado, com a sandália furada. Eu já vi. Eu já vi muitos pregadores com sapato furado pregar o evangelho. Eu já vi muitos pregadores sem ter até... não faltando alimento, mas comendo uma batata com café. Eu já vi pregadores do evangelho, gente, que pregam o evangelho cheios de Deus, mas faltando dinheiro. Porque pregar o evangelho, gente, com dinheiro, com saúde, é muito fácil. Agora vai lá pregar o evangelho com dor, gemendo. Vai pregar o evangelho com fome, como a maioria dos discípulos pregaram. Estuda lá, observa as leis, observa a palavra. Vai ver o que foi que João viveu. Vai ver o que foi que Paulo viveu. Observa lá o que os discípulos viveram. Observa o que Cristo viveu. Observa. Observa as leis, observa a palavra. E você vai saber, vai conhecer qual é o verdadeiro ensinamento de Deus. De Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas querem levar o evangelho sem sofrimento. Os primeiros cristãos foram os que mais sofreram. Agora o grande sofrimento vai ter na grande tribulação. Na grande tribulação. As pessoas, elas querem viver esse evangelho aí, a qual Jesus não pregou para nós. Ele disse que nós seríamos odiados, perseguidos. Ele disse que nós seremos presos, entregues às prisões. Meu Deus, gente, Jesus ele disse que o nosso reino não é desse mundo. O reino de Cristo não é desse mundo.
E as pessoas estão colocando na tua cabeça que esse mundo vai ser o teu, não é? As pessoas colocam tudo na tua cabeça do reino da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o que foi que Jesus disse para nós? Ele disse para nós porque ele disse aquilo que o Pai mandou ele dizer. O que foi que ele disse? No mundo tereis aflições. Se você está passando por uma aflição, se eu estou passando por uma aflição, foi porque Jesus disse que nós teríamos aflições, gente. Então, e significa o quê? Significa que você é bem-aventurado por causa dessas aflições. Porque esses que estão vivendo uma vida boa, gente, que fazem a vontade do mundo, né? Que agradam ao mundo, que estão conquistando o tesouro do mundo, que estão conquistando terras. A gente vê aí um poder que cada vez mais conquista riquezas e riquezas. E o povo de Deus passando aflições, aflições. Não é verdade? E o povo de Deus passando por muitas aflições. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. Vamos lá continuar. Deixa eu ver. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais com que este tem feito. Os fariseus mandam prender Jesus. Quem eram os fariseus, gente? Conhecedores da lei, conhecedores da palavra, mas não eram praticantes da palavra. Os fariseus ouviram que a multidão, os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele estas coisas. Então os fariseus, os principais dos sacerdotes, gente, mandaram servidores para o prenderem. Nos últimos tempos, gente, é isso que vai acontecer conosco. Será levantado os sacerdotes que irão nos perseguir. Será levantado um sacerdote que irá apoiar o outro que será se levantado, né? Que esse será o falso profeta. Por quê? Porque o povo, ele gosta de sinais, ele gosta de prodígios, ele gosta de milagres. Ele gosta, lembra aquilo que ele disse? Que virá um que fará mais sinais e prodígios. Se você estudar Apocalipse, os espíritos de rãs, agora você vem dizer, lembra lá do que eu falei, que pessoas são curadas em certos lugares, são libertas do vício, por causa de quê? Por causa desses espíritos de rãs. Vai lá estudar Apocalipse, vai observar a lei, para você não ser enganado. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco. Jesus começou a falar com os discípulos. E depois vou para aquele que me enviou. O próprio Jesus, ele falava, né? Que chegaria um momento que ele não estaria mais com os discípulos, que ele voltaria para o Pai. A carne, né, iria para o pó e o espírito voltaria para o Pai. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, foi aquele que ressuscitou e voltou para o Pai. Todos viram ele subindo para o Pai, né? Os discípulos viram ele subindo para o Pai, em corpo, né? Em corpo de glória. Vós me buscareis e não me achareis. Onde eu estou, vós não podeis vir. Então ele estava dizendo para o discípulo que ainda não era a hora deles irem para onde Jesus ia. Por quê? Porque Jesus estava falando ali de voltar para a pátria, voltar para o céu, né? E aí os discípulos ainda iam continuar na terra fazendo a obra. E aí, por isso que os discípulos estavam aprendendo com Jesus. Os discípulos estavam aprendendo com Jesus, mas os ensinamentos vieram de Deus. É isso que ele falou aqui. Os meus ensinamentos não são meus, é do meu Pai. Se você estudar o ministério de Jesus, ele nunca glorificou o nome dele. Ele sempre glorificava o nome do Pai, o nome de Deus. E tem pessoas que glorificam o nome dos outros, né? Dos santos. E não glorificam o nome de Jesus. Jesus, ele não ensina, glorifica o nome de Pedro, glorifica o nome de Ana, glorifica o nome de João. Se você estudar a Bíblia, ele não diz para nós glorificarmos o nome de homens e mulheres.
mas sim para glorificar o nome de Deus, de Deus, de Deus. É o único que tem que ser glorificado no céu e na terra.